Imagino que você esteja se perguntando, né? Até agora só vimos teoria, não colocamos a mão na massa, não fizemos nenhum cálculo matemático e estatístico ainda. Chegou o grande momento aí, ver a primeira técnica estatística que a gente vai utilizar ao longo do nosso treinamento, que é a distribuição de frequências, pessoal. Vamos falar primeiro dessa técnica aí, o primeiro contato aí mesmo com uma aplicação, né? Uma técnica estatística, fugindo aí um pouquinho da teoria. Tem teoria, né? Sempre vai ter o conceito, a base matemática aí, mas vamos começar agora a praticar de fato alguma coisa aí, calcular já já na mão. Daqui a pouco a gente vai fazer muita conta aí, e não vai ficar focado só na teoria, tá, pessoal? Mas no final das contas, né, o importante é aliar os dois, né? Conhecer muito o fundamento, né, potencializar essa parte conceitual e conseguir fazer as contas aí. E mais para frente ainda, colocar no algoritmo, né? Fazer isso de forma automática, usar o chat GPT como nosso aliado, para fazer DAX no Power BI avançadas, análises estatísticas, códigos com Python, com R ou até mesmo com Excel. Mas vamos começar aí pôr a mão na massa. Qual a definição, pessoal, de distribuição de frequência? Distribuição de frequência é um método aí estatístico de agrupar dados em grupos ou chamadas classes, né? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar um grande conjunto de dados e quebrar esse grande conjunto em pequenos grupos, né? Pequenas classes que a gente fala, através do agrupamento. A gente pode fazer isso de forma absoluta, quantitativa, né? Em quantidade, ou também de forma percentual. A gente vê os valores absolutos, né? O somatório e também o percentual daquele somatório, né? O todo é o 100% e a gente vê cada etapa ali, cada pedaço ali, o percentual que representa em relação ao 100%. Nesse primeiro momento, eu quero trazer para vocês, só de uma forma lúdica, né, fazendo ali no empírico mesmo, essa distribuição, essa quebra de um conjunto de dados em pequenos grupos, mas o objetivo aqui é trazer a fundamentação, matematicamente falando mesmo, como a gente faz, porque, como eu falei, quando a gente roda um código no algoritmo, né, quando a gente roda um código lá no Excel, uma fórmula lá, eu quero uma média, eu quero uma mediana, em DAX também, tem um retorno automático ali do cálculo de uma coluna, mas só que muitas vezes a gente, como usuário, né, fica fazendo isso no automático, no piloto automático, no Ctrl+C, Ctrl+V, não sabe o comportamento daquilo, né? E eu quero trazer isso para vocês aqui, a parte teórica da coisa, tá? E aí, falando ainda sobre distribuição de frequência, essa é uma técnica de distribuição que é muito utilizada, pessoal, quando a gente trabalha aqui, como eu destaquei, com grandes conjuntos de dados. E a gente pode reduzir, através de grupos, né, e classes aí de agrupamento, esse grande grupo. E a gente, com essa técnica, a gente otimiza as nossas análises, né, porque a gente não precisa ver o todo do conjunto, né? Às vezes a gente tem um conjunto de dados muito volumoso e quebrando por grupos, né, através da distribuição de frequências, vai ajudar a gente a tomar decisões, ver ali outliers, ver comportamentos ali mais tendenciosos daquele meu conjunto de dados de uma forma mais clara e gasto menos energia, né? Isso às vezes pode me economizar recurso de processamento de dados, ou até mesmo de tempo, recurso financeiro, quando a gente quebra por grupos, né, ao invés de usar e analisar o conjunto como um todo. E quando eu trabalho isso da maneira correta, né, porque não é simplesmente fazendo, né, classificando grupo, classes ali em relação àquele meu conjunto, eu tenho boas práticas e técnicas, como a gente vai ver ao longo da aula, mas quando eu faço isso de uma maneira eficiente, pessoal, eu consigo tratar esses dados de forma menor ali, agrupada, né? Porém, eu não perco o quê, pessoal? Olha aqui, ó. Mas não perdendo a essência dos dados, ou seja, eu não envieso aquele meu conjunto de dados, eu não mudo o que era ele originalmente. E tudo isso, pessoal, a partir daí de técnicas e boas práticas de estatística, e a primeira que a gente vai ver é a distribuição de frequências. Ou seja, a gente pega um grande conjunto de dados, vamos aplicar essas técnicas para quebrar eles em pequenas classes, que a gente chama, ou pequenos grupos, para fazer as análises que a gente quer, né? Ver a repetição de determinado dado para um determinado grupo, o quão aquilo se repete, qual é o padrão. Então, essa é a primeira técnica que a gente vai ver nesse momento. Agora, para deixar mais claro para vocês sobre distribuição de frequências, vamos trazer um exemplo prático aí para ilustrar de fato o que é essa distribuição quando a gente pega um conjunto de dados e aplica determinada técnica estatística. Vamos supor que você esteja coletando dados sobre a idade de 20 pessoas de um determinado grupo. Aqui estão as idades coletadas dessas 20 pessoas: 26, 32, 24, 28, 35, 31, 29, 27, 25 e 33, 26, 30, 34, 28, 29, 31, 27, 25, 32 e 30 anos de idade.
Essas são as idades das pessoas aí que foram coletadas nesse exemplo. O que eu vou fazer, pessoal? Aqui eu vou fazer uma reorganização desse conjunto de dados, lembrando que isso a gente aplica com ferramentas, códigos, né, com programação, em grandes conjuntos de dados. Mas aqui eu trouxe um exemplo com uma pequena amostra, só para deixar ilustrado isso para vocês. Agora você pode criar uma distribuição de frequências para essas idades, organizando em intervalos. Ou seja, o que são os intervalos, pessoal? Lembra os grupos que eu falei? Quando a gente pega um grande conjunto de dados e separa em pequenos grupos? Seriam as nossas chamadas classes aqui. A gente vai pegar todas essas idades e colocar dentro, aqui no exemplo que eu trouxe, né, 3 classes, né, 3 grandes grupos ali, que eu peguei meu conjunto de dados e distribuí em 3 grupos, né? E eu vou criar essa distribuição, esses grupos aí, separando de 5 em 5 anos. Primeiro grupo, de 24 a 28, depois de 29 a 33, depois de 34 a 38. Aqui nesse exemplo, a gente fez a separação ali dos grupos de forma aleatória para fazer a distribuição e reordenação desses dados em cada classe, tá, pessoal? Em cada grupo ali das idades das pessoas observadas. Mas aqui, ao longo da aula, eu vou trazer para vocês as boas práticas e, matematicamente falando, como que a gente faz essa distribuição do número de classes. Tem uma forma matemática correta de fazer, e a gente vai ver ao longo da aula como que a gente classifica isso, né? Não é simplesmente eu pegar um conjunto de dados e falar assim, eu vou separar em 3 classes, em 4 grupos. Tem técnicas e fundamentação matemática para fazer isso. Nesse exemplo aqui, eu fiz aleatoriamente nessa distribuição, só para demonstrar. Ou seja, a gente pegou lá as 20 idades registradas, e separou em cada grupo. De 24 a 28 anos, são os dados aqui vermelhinhos observados. Eu tenho 9 ocorrências, 9 registros nesse intervalo. Agora, de 29 a 33, eu tenho também 9 ocorrências aqui, dados registrados no meu conjunto, naquela minha amostra, né, aqui inicial, nesse segundo intervalo. Agora, de 34 a 38 anos, eu tenho 2 registros apenas, né, 35 e 34 anos nesse registro. E é isso que eu quero deixar claro para vocês, pessoal. Falou de distribuição de frequências, é pegar aquele grande conjunto de dados e reordenar em grupos para fazer uma análise prévia. Aqui eu já consigo bater o olho simplesmente e observar que o menor número de observações são de pessoas aí acima de 34 anos, por exemplo. Porque de 34 em 38, dos 20, eu tenho apenas 2. Então, entra também em questão na aula da organização dos dados, né? Fazendo uma simples técnica aí de distribuição de frequências, eu já consigo ver comportamentos dentro do meu conjunto de dados sem fazer cálculos matemáticos muito complexos. Mas como eu falei, aqui foi só uma demonstração, eu vou trazer para vocês ainda da maneira matemática de como a gente distribui esses grupos e essas chamadas classes, tá, pessoal? A gente vai ver isso a seguir. Como eu falei para vocês, existem boas práticas, né? A parte de fundamentação, a parte matemática de como mapear ali e aplicar uma distribuição de frequências em relação ao conjunto de dados. Como a gente vai distribuir isso em grupos, né? Quantas classes a gente vai ter para aquele determinado conjunto de dados apresentado, e é isso que eu quero trazer para vocês agora. A parte matemática fundamental da coisa mesmo, como que a gente faz, né? Não por achismo ou porque eu quero quebrar esse grande conjunto de dados em 2 grupos, em 100 grupos, em 50 grupos. Não, eu tenho a fundamentação matemática e fórmulas para isso, e é isso que eu quero trazer agora para vocês. A primeira fórmula que eu quero apresentar para vocês aqui dentro de distribuição de frequências é o número de classes, que matematicamente falando a gente chama de K, tá, pessoal? O número de classes é o quê? Exatamente quantos grupos aquele meu conjunto de dados suporta ali, faz sentido eu trazer para análise. A gente fala que, matematicamente falando, por boas práticas aí de análise de dados, análise estatística, e por ordem estética também, faz sentido eu quebrar de 5 a 20 classes, tá? Ter no mínimo aí 5, no máximo 20 classes. Isso eu tenho essa informação, pessoal, nas literaturas, na parte matemática mesmo da fundamentação. Por boa prática, vem na literatura descrito isso, né? Só que a gente sabe que a gente, como analista, como desenvolvedor, por ordem prática ali, de entender regra de negócio, a gente às vezes tem que fugir um pouquinho do fundamento, porque não vai fazer sentido seguir a matemática para aplicar ali para uma determinada regra de negócio. Mas eu sempre tenho que colocar na balança e ponderar isso, tá, pessoal? E a gente, como especialista, vir com a fundamentação, com o que é correto e ponderar se faz sentido a gente acatar aquela regra de negócio ou até mesmo um pedido do nosso chefe, do nosso gestor. Mas por ordem prática e estética, o ideal é quebrar um conjunto de dados
no mínimo 5 e no máximo 20 classes, tá, pessoal? Só que a gente tem também uma formulazinha matemática para calcular essa informação, que é dada aqui pela fórmula K, que significa o número de classes, né? Quantos grupos eu vou quebrar aquele meu conjunto de dados, igual a raiz de n, a raiz quadrada de n. Quem é o n aqui no nosso caso, pessoal? É o número de dados observados que a gente tem dentro do nosso conjunto. Ou seja, eu pego quantos dados eu registrei, quantos dados eu observei, vou colocar aqui dentro da raiz quadrada e vou ter quantas classes eu quebro aquele meu estudo, tá, pessoal? Para aplicar ali a distribuição de frequências. Daqui a pouco a gente vai refazer o exemplo anterior que eu fiz, falando que eu fiz de cabeça, né? Que eu quebrei apenas 3 classes ali, 3 grupos. A gente vai refazer com as boas práticas, com as boas técnicas. Então, a nossa fórmula fica como K, que é o número de classes, né? Tem aqui na legenda, igual raiz quadrada de n, sendo o n o número de observações. A próxima aplicação que a gente faz para aplicar uma distribuição de frequências, pessoal, é a amplitude total, que a gente pode representar aí simplesmente como AT. O que é amplitude total, pessoal? É a variação entre o valor máximo que eu vou ter no meu conjunto de dados observado, menos subtraído ali o valor mínimo. Eu vou pegar o range, né, os extremos. O meu maior dado observado menos o meu menor dado observado. Aí eu tenho o quê, pessoal? A amplitude total do meu conjunto de dados, ou seja, a variação entre o máximo e o mínimo dentro do meu conjunto. Eu consigo, com a amplitude total, pessoal, com o cálculo da amplitude, ter diversos insights, ver se meu conjunto de dados é homogêneo, né? Porque quanto menor essa amplitude, mais próximos são os dados, concordam comigo? Eu não tenho outliers ali dentro do meu conjunto. Agora, se a minha amplitude é muito grande, eu tenho uma variação enorme de dados, de informação. Por exemplo, aqui trazendo só um parêntese aí na explicação, se eu pegar meu conjunto de dados ali, o número de vendas anualmente da loja por dia. Se eu pego lá que um dia eu vendi 1.000 unidades, mas eu pego também um dia que eu vendi 2 itens, é uma variação muito gigante, né? Eu tenho um processo não uniforme. Então a amplitude total me permite isso. E a gente vai usar também a amplitude total para refazer esse exemplo que eu demonstrei aí das 20 unidades observadas, tá? Então, matematicamente falando, a fórmula é dada por AT, que é a amplitude total é igual. Meu x máximo, né? O x máximo é quem, pessoal? Eu tenho na legenda aqui, é o maior valor do conjunto observado ali. Vai ser o maior dado, numericamente falando, né? Uma variável quantitativa, né? O maior dado observado menos o menor dado observado. Variável aí, pessoal, lembrando, quantitativa. É aquela que atribui valor numérico. Eu não tenho como fazer uma diferença de amplitude total, por exemplo, em uma variável qualitativa, né? Porque ela não expressa ali um valor de grandeza de ordem numérica. A próxima etapa, pessoal, é a gente classificar o quê? Amplitude entre o intervalo de classe. O que é isso? Amplitude entre o intervalo de classe. É a variação que eu tenho dentro de cada grupo que a gente classificou lá no primeiro cálculo, que é o número de classes que a gente vai ter. Como no exemplo que eu tenho aqui do lado, nessa ilustração, quanto vai valer meu valor mínimo na primeira... Aqui eu tenho o exemplo da primeira classe, né? Quanto vai iniciar esse meu grupo de dados e quanto vai terminar esse grupo de dados. É o mínimo e o máximo dentro aqui da variação dentro da classe. A gente vai calcular exatamente o quão é essa variação, tá? Entre o mínimo e o máximo de cada classe. E a gente vai refazer daqui a pouco daquele exemplo, né? Vamos fazer a conta na mão mesmo, matematicamente. Por isso que a gente tem uma pequena amostra ali de 20 dados observados, porque a ideia aqui não é recorrer ao Excel, ao Power BI, ao Python, é de fato fazer no papel e caneta. Eu quero que vocês refaçam aí em casa também, pessoal. Vamos gastar aí, escrever, pensar matematicamente falando, né? Porque a gente tem fácil acesso ao recurso hoje, né? Mas eu quero, nesse treinamento, forçar você a estudar, pensar de fato, de forma mais analítica, usando a estatística, a matemática a favor, porque quando você for usar o recurso, o ChatGPT, usar o Power BI, usar o Python, usar o Excel, você vai ter muito mais poder aí de análise e de convencimento através de análises estatísticas, pessoal. Essa é a provocação que eu quero trazer para vocês. Depois eu também tenho o limite inferior da classe. Que é o limite inferior da classe, pessoal? Da minha primeira classe lá, que é o primeiro grupinho aqui que a gente vai classificar aí na distribuição de frequência, é quão vale o meu menor valor ali do intervalo, né? Então, é dado matematicamente por quem? O limite inferior, o que a gente chama aí, matematicamente falando, abrevia como LI, é igual ao x mínimo. Quem é o x mínimo?
é o menor dado observado ali no meu conjunto de dados, ou seja, meu menor número ali, que a gente também usou lá na amplitude total, é o meu limite inferior mínimo aí da classe. A gente começa com esse valor, com esse menor dado observado. E por fim, a gente tem o limite superior lá da primeira classe, né? Que para a gente começar a distribuir os intervalos ali dos grupos que a gente vai criar e calcular, eu tenho que saber o valor mínimo e o máximo do primeiro grupo ali, da minha primeira classe a ser agrupada. Então, o limite superior é dado por essa fórmula matemática, pessoal. LS, né, de limite superior, é igual LI, que eu calculei anteriormente, que é o limite inferior, que vai ser o menor dado observado, mais o H. Quem é o H? É o que a gente calculou lá, chamado amplitude total da classe. Eu sei que é muita sopinha de letrinhas, não mostrei calculando como é que faz, a gente vai fazer já já. Aguarda aí que a gente já chega. Vamos repassar as fórmulas e fazer matematicamente falando. E lembrando, pessoal, na mão, com uma amostra pequena, porque os recursos aí de ferramentas como Python, Excel, Power BI, pegam grandes volumes de dados e aplicam esse código, né, que você coloca lá a fórmula para retornar o cálculo, né, qual é o valor máximo de uma coluna. No Power BI me retorna em instantes, no Python. Porém, a ideia aqui é a gente pensar, pessoal, o que está acontecendo por trás, na fundamentação. Por isso que eu trouxe uma pequena amostra com 20 dados observados para a gente fazer esse cálculo na mão, no papel e caneta, pensar um pouquinho aí fora da caixa. Essa é a ideia, a proposta aqui do treinamento. Vamos lá fazer agora na lousa aqui, no papel e caneta, esses cálculos?